tabuleiro, uma onça, 14 cachorros e algumas regras. A existência de um jogo com esses elementos deu origem a uma expedição única no Brasil. Uma equipe liderada por um pesquisador especialista em jogos de tabuleiro visitou 8 aldeias com o objetivo de conhecer os jogos, os brinquedos e as brincadeiras dos povos indígenas do Brasil. Chegamos logo depois de um eclipse lunar, que eles comemoram com mais de 10 dias de festas. Entre os brinquedos, nos chamou a atenção uma espécie de arma de pressão fabricada com bambu e que utiliza a polpa do pequi, um artefato que os camaiurás usam em brincadeiras de caça. E o peão feito com uma varinha de bambu e uma fruta da região. Outro brinquedo usado pelos camaiurás é a perna de pau, construída com a madeira da região e uma tira de embira. Mas o mais engenhoso na confecção dessa perna de pau é o uso de um nó que possibilita o ajuste para alturas maiores e menores. Esse tipo de brinquedo serve também para simular a pegada de aves e outros animais. Entre as brincadeiras dos camaiurás, a mais curiosa é a do marimbondo. Nesse passatempo, meninos e meninas se separam em 2 grupos. Um deles representa a vida na aldeia, enquanto o outro grupo constrói na areia a casa do marimbondo. E em seguida o primeiro grupo descobre a casa de marimbondo. Tenta destruí-la e automaticamente é atacado pelo grupo que representa os marimbondos. Mas foi entre os jogos que surgiram os exemplares mais interessantes. Na cama de gato, os índios camaiurás criam diversas figuras ligadas à sua cultura, demonstrando habilidade manual e originalidade. Mas é no Ui-Ui que os camaiurás comprovam sua criatividade com um jogo de habilidade e observação diferente de qualquer outro. Neste jogo, um fio de palha de buriti bem afinado é coberto pela areia e os demais jogadores têm que descobrir onde ele termina. O fato dos adultos terem se sensibilizado para que as crianças entrassem no clima e fizessem para a gente toda a demonstração de diversos brinquedos e jogos, foi muito legal, né? As crianças começaram a aprender um punhado de brincadeira que elas não sabiam, né? E a gente viu a felicidade que elas ficaram, né? E começaram a brincar. A partir do dia que elas aprendiam, elas continuavam brincando. É realmente impressionante o tanto de coisas que vimos entre os índios que nos remetem à nossa infância. Coisas simples, como a brincadeira de jogar pedrinhas no lago e vê-las quicando 2, 5 ou 10 vezes. Não terá vindo deles o banho diário e as festas que duram vários dias? Depois de 2 dias de viagem, chegamos à aldeia Meruri dos Índios Bororos, no estado do Mato Grosso. A história dos Bororos é uma história triste. Foi uma coisa que eu acho que a equipe toda sentiu, que era um povo mais triste. E que existe alguém lá que está querendo construir uma aldeia tradicional para poder reviver as tradições. Isso veio casar muito com o nosso projeto, que era exatamente essa ideia de mostrar que, inclusive para eles, que eu acho que nós tentamos o tempo todo, em todas as aldeias, a gente tentou mostrar para eles que era importante eles estarem revivendo, né? Repensando as brincadeiras, que tem tudo a ver com a tradição deles. Isso foi muito tocante. É uma coisa que nós sentimos até um certo desespero, né? No ar, né?
pela volta às tradições. E foi nessa nova aldeia que os anciões guardavam uma grande surpresa para a nossa equipe. Logo nas primeiras conversas, surgiu que eles tinham conhecimento da existência do jogo da onça. Que no caso, para eles, era o adugo, né, que eles chamam o jogo da onça. Isso aqui é onça preto. Você joga com a onça e eu jogo com o cachorro. É. Tá? Vamos. Quando eu fiquei sabendo que eles tinham conhecimento desse jogo, Isso. pra mim, assim, já na segunda aldeia, né? Então aí foi assim, tipo, compensou todas as dificuldades que a gente estava tendo. Já ganhou. Onça comeu e encheu barriga. Há muito tempo vocês jogam isso? Ah, faz tempo já, estou acostumado. Agora já tá veinho, não brinca mais, né? Uhum. Mas ganhou de mim, né? É. É o primeiro jogo de estratégia dos índios brasileiros que a gente está documentando, né? Então, os jogos de estratégia são jogos elaborados, jogos que têm uma regra muito rica, né? Chove em Tangará da Serra. Chove na aldeia Formoso. E com a chuva, chegamos na terra dos índios Parecis. João Titi é um cacique porreta. E as crianças Parecis são um encanto. João conhece tudo da floresta: caça, pesca, coleta de frutas e lavoura de mandioca. E a criançada corre livre em bandos como periquitos escuros. Na cascata, saltam, gritam, riem com um agudo senso de humor. E a alegria voltou a tomar conta da gente. E descobrimos que existia um jogo de dados. O jogo de dados é conhecido pelos Parecis com o nome de rifa. O dado utilizado, esculpido em madeira, tem 4 faces, sendo que apenas uma delas é marcada com um X. As outras faces não têm qualquer desenho. Quando o dado fica com a face marcada com o X para cima, o jogador tem a chance de vencer a rodada. É meu. Nós fomos comprovando a cada jogo que eles tinham, que todos os jogos entre eles tinham uma aposta, né? E a aposta também é um lado do jogo muito interessante. Os Parecis jogam também uma espécie de boliche, praticado apenas pelas mulheres. No centro da aldeia, prepara-se uma pista retangular. Nas 2 extremidades, são fixados os pinos, 2 de cada lado, feitos de uma haste de bambu, e tendo no topo uma semente de milho. Para o lançamento, as índias utilizam como bola a fruta do marmeleiro. Entre os Parecis, há também o jogo do colide-rô, em que os índios arremessam pedaços de madeira na tentativa de conseguir uma aproximação entre eles de no máximo um palmo. As regras são muito semelhantes às do jogo de bocha, muito popular na Europa. Os Parecis também conhecem diversos brinquedos. E observando que era a criatividade que eles tinham para criar também esses jogos, né? Que eram coisas que eles utilizavam, coisas assim, que estavam à mão na floresta, né? Então, de repente, assim, uma fruta vira um peão, um pedaço de madeira vira um jogo de bocha, né? O boliche é jogado também com fruta e semente de milho, né? Esse outro lado, muito interessante também, do levantamento que a gente fez com os indígenas brasileiros, de como eles são criativos. Saímos do Mato Grosso. Estamos no Maranhão. Chegamos à aldeia Escalvado, da nação Canela Rancocamecrá.
De repente nós estávamos numa aldeia que era muito habitada. E no dia a dia deles, você via os meninos brincando de um punhado de brincadeira, né? Considerado um clássico pela simplicidade da ideia e engenhosidade da solução. O quebra-cabeça, conhecido pelo nome de anel africano, é um desafio que deu origem a centenas de outros quebra-cabeças em todos os continentes. Você sabe que esse quebra-cabeça, ele é considerado o clássico dos quebra-cabeças. Assim, porque existe ele na África, existe dele na Ásia, e ninguém sabia que existia entre os brasileiros também. Né? O quebra-cabeça, eu acho que é o item mais completo assim, de todo o nosso levantamento. Que a gente primeiro teve contato com ele no Museu do Índio, no Rio de Janeiro. Já soubemos que na década de 50 foi recolhido, né? Faz parte do acervo do museu. Primeira vez que se tocou no assunto, as pessoas conheciam. Né? No centro da aldeia, os mais velhos logo se prontificaram a fazer e solucionar. Foram observados entre os canelas diversos brinquedos, brincadeiras e jogos que as crianças e os adultos praticam em sua vida cotidiana. Ela tem uma coisa maravilhosa que é o canto, e que nós podemos presenciar isso também, de uma forma que eu acho que não foge nem um pouco ao nosso projeto, porque mostra como que é a questão da brincadeira de roda, não é isso? Eles tinham uma brincadeira de roda ao redor da fogueira, o impacto e o deslumbramento ainda maior ainda que aconteceu entre os canelas, né? Com a imagem da gente à noite, escutando eles cantarem e dançarem, né? Numa roda. Foi assim mesmo, falando pra gente assim, vamos agora dar uma descansada, porque nós já estamos há muito tempo na estrada, mas nós temos que continuar pra gente ter um pouquinho mais, né? Os canelas eu acho que representaram isso, um fechamento mesmo assim, muito forte em termos emocionais. Eu acredito que para mim e eu acredito para toda a equipe.